Boa noite! Boa noite, namastê. Namastê! Tá tudo vermelhão hoje. Estamos nos aventurando pelos filtros do Instagram. Assunto de hoje, yoga e sexo. Vamos tentando por recadinhos do domingo que vem. Domingo que vem vai ser dia 24. Como ser feliz o tempo todo. Com às 18 horas também. Textos do Yogananda, um pouquinho do professor Hermógenes. Sim. Será que é possível, né? Ficar feliz o tempo todo? Na verdade é necessidade, né? É preciso, né? Ter essa aspiração pela felicidade. E no outro vai ser dia 31. Até porque isso é a nossa natureza. A nossa natureza é a natureza alegre, né? É só a gente se conectar a isso, né? E dia 31, escolhemos um assunto. Que é mesmo o silêncio na meditação, né? Isso, o silêncio da meditação. A importância de manter-se o silêncio. E daí vai ter aqueles minutinhos reservados para meditar. E o que tem aí também no ar está os desafios do yoga. 5 ritos tibetanos. 5 ritos tibetanos, sempre às 10 horas da matina. Hoje foi, acho que o 13º dia, ou 12º? Se for o 12º. O 12º, né? Vai até dia 22 Isso. de janeiro. Daí, dia 30 começa outra sessão de desafios do yoga. Aí vai ser o Shiva Namaskar. Saudação ao Shiva. Pra gente começar a se preparar aí para o Shiva. São 40 dias antes do Mahashivaratri, fazendo a saudação ao Shiva. 40 vezes. 40 dias. 12 vezes cada dia. Né? Embora a prática diga que é para ser feita de manhã. Antes do sol nascer, antes do sol nascer, antes do sol se pôr. Mas fazendo de qualquer forma. É tipo assim, para manter a disciplina. Depois no próximo ano já está mais, né? Opa, agora eu vou fazer porque eu aprendi. Fazer 40 vezes durante, né? Todo esse tempo aí vai pegar o jeito. Boa noite, Neuza. Isso aí. Boa noite. E a meditação do Mahashivaratri, né? Dia 11 Isso. de março. Vai ser às 10 horas. 22 horas da noite. 10 horas da noite. Vai ser uma meditação diferente. Então, compareçam, vai ser interessante. O Mahashivaratri é para ficar tipo a noite toda, né? Ligado lá. Mas a gente só vai pegar uma horinha porque usar a meditação para abrir, né? Para depois a gente se conectar mais fácil. Né? Shiva! A Shiva, a propósito da celebração. Quando for permitido novamente as presenciais, né? A gente faz presencial de novo, que nem foi o ano passado. Ano passado. Aqui numa quinta, né? Isso, quinta-feira. Mais algum recadinho? Acho que não, foi tudo, né? Foi. YouTube, já falamos do YouTube? YouTube. Tem os vídeos do YouTube todos os dias. Essa live aqui, se não der pra... Quer dizer, acho que vai dar pra salvar, né? Tá dando pra salvar, né? Vai ficar no GGTV, no Instagram e depois vai ficar no YouTube. Nosso canal lá já tá com 300 e lá vai cacetada, né? Vídeos, 300, né? Certo, 300 vídeos lá. Com vários assuntos. E o de hoje, yoga e sexo. Vamos começar com Vamos. Então nos convido preparando. vocês a fecharem um pouquinho os olhos, mantendo a coluna o mais alinhada possível. E com as mãos unidas em frente ao peito. E juntos mantramos o Om 3 vezes. Primeiro trazendo consciência para a respiração, percebendo esse ar que entra e sai pelas narinas. Inspirando.
E abrindo os olhos devagar. Vamos começar com a frase do Aurobindo aqui? Pode ser. Pois é. Começa assim, pois é. Pois é, quando se mistura sexo e espiritualidade é que ocorrem as maiores devastações. Sri Aurobindo. Isso é do livro Em Direção à Nova Consciência. Por que ele diz isso? Porque a percepção, né, do sexo, ainda nessa era de Kali, essa yuga que a gente vive, essa era de deturpações, não vemos ainda o sexo da maneira como deveríamos ver, como enxergar e sentir. Então, quando mistura um com o outro, tem que ficar de olho bem aberto. O mais indicado é quando tiver alguma coisa misturada lá, ficar, opa, né? Se preservar, porque não é indicado. Porque muitos vão se aproveitar disso para fazer determinadas coisas, né? Se procurar aí na internet técnicas de yoga que potencializam o sexo, ligados à força da Kundalini, chakras, vai encontrar bastante na internet, mas só que isso aí vai estar desviando do verdadeiro caminho, o caminho para Deus. O sexo é um instrumento, né, como qualquer outro, deve ser usado de forma consciente. Engraçado, né, quando a maioria das pessoas vai usar, né, tá meio que inconsciente, né, já tá mais ligado nos chakras de baixo. Às vezes o pessoal vai para uma balada, alguma coisa, já enche, né, o caneco, vai ficar meio inconsciente e daí dá no que dá, né. Depois fica aquela coisa, eu não sei como aconteceu isso. Então. Por causa de tantas coisas arraigadas, por isso que a gente age, a maioria das pessoas agem dessa maneira. Porque está o medo envolvido, a vergonha e tudo mais. Daí tem que ficar um pouco inconsciente, um pouco doidão, para as consequências costumam ser meio, né, desastrosas. Quem busca, né, o sexo, está querendo vincular a sese, o caminho espiritual com o sexo, procura despertar. A gente já falou sobre os chakras, né? Despertar os chakras por meio da Kundalini. O sexo está a parte, né, da criação, da criatividade, o Swadhisthana Chakra, que move as nossas águas. Então ele flui muito fácil. É água, né? E a água também ela se contamina, ela fica impura com muita facilidade. Assim como ela está cristalina, ela se suja, ela flui com essa coisa muito fácil. E eles começam assim, aquela serpente, né, chamada Kundalini, está lá embaixo, que é para despertar esse poder. Ela vai subir até os chakras... É uma força alegórica. É uma força alegórica. Até ela subir até o chakra mais evoluído, lá no topo da cabeça. A ideia seria que essa força ela despertar. Vocês falam que ela está enrolada 3 voltas e meia, né? Lá no primeiro chakra, Muladhara, chakra raiz. E a ideia seria o quê? Que essa força despertasse e essa cobra ela vai subir despertando os 7 chakras. Mas o caminho tem que estar desobstruído. E não é assim, numa aula, num fim de semana, que você vai desobstruir cada chakra. Isso é uma evolução espiritual. Não é lá cantando os mantras e fazendo assim que de uma hora para outra o perigo, os grandes mestres se alertam para isso, para tomar muito cuidado, porque a cobrinha da Kundalini ela não vai subir, ela vai emperrar ali, ela vai ficar na parte onde é que fica mais fácil. E ali vai potencializar e ficar mais na parte da subconsciência, a pessoa vai ficar mais perdida ainda. Então, alguns dizem que pode levar até a loucura. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio. Às vezes a pessoa que está praticando, só está querendo, né? A pessoa que está expondo o curso, né? Não sabe se a intenção dela, se é ganhar dinheiro, se quer chamar atenção,
Mas o outro que tá, a intenção dele, às vezes é verdadeira. Às vezes está lá despertando o negócio, mas só que ele não tem um preparo para aquilo. Então, é um risco. É um risco muito grande. Só... Fora que, acho que era o Sadhguru que estava falando isso, né? Que existem técnicas determinadas para cada tipo de pessoa. Depende do que a pessoa quer na vida dela, né? E ele falando que essa questão de Kundalini Yoga, o problema é que Kundalini Yoga, se você for trabalhar com isso, né? Se você for atrás disso, você tem que estar disposto a, de certa maneira, renunciar a tudo. Assim, porque ele estava falando o seguinte, que a partir do momento que você vai despertando essas coisas, não pode ser qualquer um que vai estar com você. Ele estava falando que tem que ser uma coisa que tem, sabe, precisa mesmo de um guru especializado ali, e a observação, sabe, não é observação você lá e o guru aqui, não, tem que ser assim, porque ele fala que é muito complicado por causa dessa coisa que você falou, da energia subir e emperrar onde ela não deve emperrar, e aí dá problema. Ou então a pessoa começa a despertar várias coisas que ela não tem estrutura psicológica, ela não tem sadhana, ela não tem prática espiritual para conseguir lidar com aquilo que ela está despertando. É que o ego dela vai dizer que está preparado, né, mãe? Então, mas quando a coisa começar a despertar, quando então. ela começar a ver as coisas, ela não vai estar preparada para aquilo. Como a gente estava falando, esse chakra, ou sadhisthana, é da parte da criatividade. Yogis realizados, eles conseguiam reverter essa potência, a potência sexual, em energia criativa. Espiritualistas também, eles conseguem ter um poder muito grande sobre... Eles veem lá, ter esse poder, todo mundo sabe, né, que a energia sexual é super poderosa. Cria uma vida, né, gente? Cria toda uma vida, né? Deixa a pessoa mais ativa e tudo mais. E gera outra vida também. Gera outra vida. Gera outra vida. E eles conseguiam reverter, o nome dessa energia e potencial é Ojas. Eles conseguiam transformar essa energia vital em mais força. Alguns pegavam força sobre-humana. O Yogananda, ele dava demonstração também. Não me lembro, eu tentei procurar, não sei se foi no livro, foi na internet, que ele pedia para subir no palco lá, um determinado número de policiais que estavam tomando conta lá. Ele, com essa energia, acho que no abdômen, ele conseguia empurrar todos os policiais lá para segurar ele, né? Empurrava eles, todos eles caíam no chão, só ele ficava em pé. E tem outros casos também, né? Que eles ficavam horas sem dormir, eles usavam para fazer a austeridades dele. Até um que é conhecido, né? O Chico Xavier ficava várias horas, né? Sem dormir, dizia que ele dormia apenas uma hora, fazia todos os passes, a psicografia, e depois ele ainda ficava conversando com a turma, lá, com os amigos dele, até de madrugada. Daí quando dava 5 horas, ele ia dormir, às 6 horas já acordava para dar comida para os cachorros. E o pessoal falava assim, ué, como é que esse aí não dorme, não descansa? Porque ele tinha... eles chamam assim também também da parte da castidade, mas só que tem uma certa confusãozinha aí. Então ele reunia essa energia intuitivamente para ficar várias horas. Reunia essa energia assim, ou para ensinar, ou para as práticas de ascese, ficar na meditação várias horas, que nem o Bala Yogi. A gente já chegou? Não tive a Bala Yogi, não, né? Não, o Bala Yogi ficava até 23 horas meditando. 1 hora apenas que ele descansava. E com dor pelo corpo todo. Mas a época de tapas dele ficava 23 horas direto, só na meditação. Então eles tinham uma energia muito, muito forte. Eles conseguiam controlar aquela energia, reverter, sabe, de desejo, aquele desejo animalesco, para uma coisa super consciente. Que foge um pouco da nossa parte, né? Porque nós fica lá, nós reunimos essa energia para subconsciência, enquanto eles conseguiam reverter para supraconsciência, que vai além da consciência. É uma coisa que a gente tá... Na consciência a gente está difícil de ficar, né? Mas a gente fica além da consciência. E eles conseguiam, né? Essa energia, a chamada Brahmacharya, é a prática de castidade. Controle sobre os sentidos, que, né? Que às vezes o pessoal coloca como castidade. Que seria o controle sobre o sentido. Sobre o desejo de comer, de qualquer outra coisa. Seria o controle sobre todas as energias.
É que eles colocam castidade porque os 5 sentidos estão muito ligados ao sexo. Né? A visão, a pessoa vê, ela já sente desejo. Por isso que o pessoal procura pornografia na internet, só bater o olho na foto lá. Tato, né? Na pele, sentir na pele. Odor, cheiro, principalmente os animais, né? Os animais, o cheiro é paladar, tem uns afrodisíaco. E o escutar também. Escutar pode ser elogio, conversa, ou sacanagem mesmo, a pessoa se cita e estamos ligados aos 5 sentidos. Então, se você tem controle dos 5 sentidos, o que eu vou escutar, o que eu vou sentir, então fica mais fácil de ter esse controle. Aí está com a consciência, né, o momento presente aflorado. E eles tinham, apesar de eles terem esse controle, não tinha nada demais, eles eram chefes de família, muitos deles eram, e tinham até filhos. O conhecido aí, Lahiri Mahasaya, que era o guru do guru, do Yogananda, até o guru do Yogananda, Yukitejo, também teve uma filha. A filha dele, a mulher faleceu, depois em seguida, a filha dele chegou a casar e faleceu também. Aí ele se tornou Swami. Daí ele resolveu se tornar Swami. O Ramakrishna também era casado. Tem alguns exemplos aí, então não tem nada a ver. Podiam fazer, mas só que com outra consciência. Embora eles não aconselhassem os devotos, os aspirantes mesmo. Eles não, você vê nas escrituras deles, eles não ficam aconselhando ninguém, casa aqui é coisa boa, né? Não tinha nada disso. Embora a gente veja, tem uns gurus da atualidade aí, que você procura na internet, vocês estão vendo um documentário recentemente, um guru meio doidão lá, falando de sexo, como, né? Bem malucão. Esse documentário eu até acho que eu joguei no grupo. Não, mentira, acho que eu só coloquei no Facebook só. Facebook? O Kumaré. Kumaré. Mas não é sobre isso. Mas não é sobre isso. É sobre... que ele mostra daqueles que ele está falando sobre falsos gurus, ele está mostrando essa figurinha. Ele trata de uma maneira, acho que até bem vulgar, né? Bem vulgar, sim. Você já percebe que ali não tem percepção nenhuma. Claro que sexo não é considerado no yoga nem ruim, nem bom. É só é um instrumento. Vincular o desejo, né? O desejo sexual, de satisfação sexual com uma coisa maior, né? Que o yoga é o vínculo, a comunhão com Deus. Aí vai causar confusão. Você fala, o que está acontecendo aí? Essa é a intenção dos falsos gurus, causar confusão. Ele vai querer pegar naquele sentido que vai agradar alguns discípulos. Ele vai falar, aí tá coisa boa, vai juntar duas coisas, né, interessantes. Sim. Então, cativa de uma maneira mais fácil, mas aí a pessoa tá querendo cair naquela armadilha. Já tá tão confuso que nem o outro lá, né, o guru. Né? Os dois estão... Deus, né, criou, nós temos que ter em mente que o sexo foi criado, né, por Deus. A sua criação é totalmente sexual. A gente vê as flores, né, as flores são símbolos. Sexo é vida. Tudo que passa pelo sexo tem vida. As plantas, vida, né? Os micro-organismos, os vírus que estão aí, né? Em toda parte, tudo está envolvido com a procriação, o sexo. Se não houvesse, não teria vida aqui, não teria cor, não teria nada. Seria tudo morto. Ele criou esse poder, essa sensação que é para tornar algo atraente e ao mesmo tempo sagrado. Mas daí como é que a pessoa vai perceber, né, o sagrado no sexo? Na mitologia não, na tradição hinduísta eles fizeram, pode mostrar o Shivalinga, esse aqui, o Shivalinga, conhecida como a forma sem forma de Shiva. Shiva é Deus. Essa forma aqui, né, é o ato sexual em si. Aqui fora das letrinhas dá para ver melhor, né? Aqui o símbolo fálico e aqui, né, o feminino e o masculino. É o ato sexual em si. A forma sem forma de Deus seria essa. É todo preto assim porque a forma é a cor do universo. Vamos dizer assim que ela está
do universo lá, invisível, mas é perceptível. A forma do Criador é a própria criação. Essa imagem passou pelos rishis lá, pelos os gurus que ficavam nas montanhas, nas cavernas, e depois quando eles se reuniam lá no satsanga, eles falavam assim, eu vi tal imagem, coisa e tal, e desenhavam, e um falava para o outro. Então, estava batendo as informações. Se procurar Shiva Linga ou Linga na internet, vocês vão achar vários tipos. Mas é uma coisa bem... É bem difundida lá nos meios. Até no Sadhguru tem lá o templo lá com o Dhyana Linga, que também é bem enorme. E se a gente pensa bem, né? Chega lá com o raciocínio, sem nenhuma deturpação. É uma coisa super normal. O ato sexual em si é a própria criação. É o Criador em si. É aquela coisa, né? Os devotos veneram o linho com uma percepção diferente, né? Não é que eles são adoradores do sexo. Não, eles eles têm uma compreensão simplificada, vamos dizer assim. Eles simplificam, enquanto a gente complica, né? Eles simplificam. Vou pegar um pedacinho aqui. Pode dar um trechinho? Pode. Os princípios práticos da saúde sexual não são ensinados porque o público encara o assunto como impuro e indecente. Cega desta maneira, a humanidade atreve-se a cobrir a natureza com um véu porque esta lhe parece impura, esquecendo-se de que ela é sempre casta e que todas as coisas impuras e inconvenientes estão nas ideias do homem, e não na natureza em si. É claro, portanto, que o homem, não conhecendo a verdade sobre os perigos do abuso do poder sexual e sendo compelido a práticas erradas pela irritação dos nervos resultantes do viver desnatural, sofre doenças perturbadoras durante a vida e, por fim, torna-se vítima da morte prematura. Eles ligaram esse conceito de que sexo é sujo, né? Conceitos antigos, né? Arraigados já em várias gerações, ligado à dor, à vergonha, à diferença, né? Homem, mulher, a perdição, depois que entrou naquele mundo já está perdido. Quando na realidade o sentido deveria ser o oposto, porque nós estamos cercados, né, de sexualidade por toda parte. Agora existe uma coisa, né? Claro que tudo deve ser feito com consciência. Então é justamente por isso, se a pessoa está na consciência, ela percebe isso, mas se ela está na subconsciência, na parte do preconceito, coisas antigas, instituições religiosas, né, propagaram, né, o sexo como depreciado, né, como algo sujo e degradante. Tem várias religiões que não permitem que os sacerdotes, né, se relacionem e tudo mais. Acaba no que acaba acontecendo na maioria das vezes. As pessoas nem falam sobre isso, nem entram em detalhes. E fica mesmo na subconsciência. A população ela começa a perceber o sexo como nesse sentido de sujo. E ela começa a se sentir excitada com isso. Percebendo o sexo como algo vil. A violência, o palavrão. Já foi o vídeo do palavrão? Foi, né? Já, né? No palavrão a gente fala um pouco. Porque a questão... O palavrão começou a surgir por causa do sexo e durante as... Eu esqueci até de falar desse detalhe lá, quando estava fazendo pesquisa. Nas guerras, o pessoal usava os palavrões para incitar, né, o soldado para ir à frente. Vão acabar com essa espia, né? Essas coisas todas. E daí é uma coisa que move. E o sexo foi usado também. O palavrão está direto no sexo, né? Às vezes o pessoal fala as coisas também não percebe o que está falando. Aí no vídeo aí sobre os palavrões está explicando direitinho. Como escárnio e promove a pornografia, que também tem um monte de coisas envolvidas, escravidão sexual e tudo mais. E cada vez a pessoa, principalmente quando a pessoa está envolvida em pornografia, ela vai buscando cada vez imagens e sensações mais fortes e violentas, imaginando que isso vai excitar ela cada vez mais. Vai querer uma coisa, não, isso aqui já não basta. É que nem a pessoa que usa drogas. Ou então ela deseja muito alguma coisa, ela vai cada vez querer algo mais, algo mais, algo mais. E vai fazer o quê? Vai se enroscar num caminho
grave, cada vez mais perigoso. Lembrando sempre que está aberto a perguntas ou comentários, né? Quem quiser comentar alguma coisa. O perfil aqui, Projeto Oriente, comentou: ligado ao pecado original, a cultura judaico-cristã e a objetificação da mulher. Tem tudo isso aí. A mulher sempre é tratada como um ser inferior, né? Aí também já está envolvido, mas vai levar bastante tempo a gente falar sobre isso. Mas vamos perceber como o pessoal encara o sexo da forma como algo ruim. Daí quando ela vai se relacionar sexualmente, a pessoa consegue puxar aquele tipo de coisa. Né? Para ela se excitar, ela vai imaginar alguma coisa mais forte. Daí vai usar o quê? O desrespeito, a humilhação, a promiscuidade. Já que ela acredita que essas coisas estimulam ela sexualmente. Ela ficou imbuída na mente dela que agora, para fazer o sexo tem que pensar em alguma coisa bem sacana, né? Sim. E todas essas coisas. Teve até uns livros que alguns anos atrás que lançaram que era, como é que chama aquilo lá? Tons de cinza, né? Que era sobre 50 tons de cinza. 50 tons de cinza, que usavam o sadomasoquismo e tudo mais. Eles usaram de uma forma bem soft, mas se a pessoa for procurar um negócio, fala que o negócio é bem, bem feio mesmo. Então, a relação já fica entre duas pessoas, fica comprometida assim de uma maneira de submisso e dominador. E sempre a mulher vai ser a submissa, né? Tem que trazer outra percepção, né? Com um instrumento perfeito como qualquer outro, mas usar, reverter a chavinha com respeito, né? Amor e segurança. Para tirar essa percepção errônea que a maioria das pessoas começa a ter a respeito do sexo. E tem aquela deturpação também sobre o Tantra. O pessoal liga o Tantra também ao sexo. O despertar da Kundalini também com a sexualidade. Também se a gente for entrar, depois se der um tempinho no final a gente fala um pouco de Tantra. Se bem que tem um vídeo também no YouTube do Tantra. Tem vídeo de humor e tem um vídeo explicando também. Então, o problema de encarar o sexo sempre assim com violência, se você só se excitar com imagens mais fortes, ou sensações cada vez mais depreciativas, é o que eles chamam de a memória física que o corpo carrega. Runana Banda. Runana Banda. Runano Banda. É as trocas das energias durante a relação sexual. Então, além de se preocupar, né, com a questão de camisinha, de proteção, você tem que pensar na troca energética que você está tendo com o seu parceiro, né? Se existe uma relação ali, né? Consciente, vamos dizer assim. De amor. De amor, né? Entre apenas aquelas duas pessoas, é uma coisa. Agora, se, né, existe promiscuidade, ou vamos dizer assim, sai com um aqui, sai com outro lá. É troca de muitos parceiros. Ou seja, vai haver uma grande troca de energia. Porque você não sabe que energia que cada um está carregando e que cada energia que a pessoa está levando lá, vamos no ato, que cada um está levando ali para se excitar. E fora também os vícios, né? Porque a pessoa tomou, né? Para se excitar. Ou bebidas alcoólicas. Todo mundo sabe, quem vive aí, quem já leu sobre espiritualidade, sabe que essas coisas atraem, né? Então vai atrair mais dois grupos de, né, vamos dizer assim, de legiões. Então tem que ficar atento a isso também. Eles até falam que é como se fosse uma troca ali de karma mesmo, né? Porque o corpo ele tem essa memória, então tudo que tem contato com o corpo ele vai guardar essa memória. Até que o Sadhguru fala que muitas vezes as pessoas que levam uma vida assim, elas têm a mente bem mais confusa por causa disso, porque é muita troca de energia e o corpo ele fica confuso. Então, consequentemente, a mente vai ficar confusa também. É um risco que pessoas que trabalham com sexo de forma profissional, né? A prostituição, na pornografia mesmo, a carga ali é pesadinha. Porque envolve muita coisa e também nos outros que estão, né, participando. É bem complicado. Porque na maioria das vezes quando a pessoa procura algum serviço assim, é para maneira de vingança, não é só satisfação de prazer.
de colocar para fora coisas que ela, né, Que ela quer fazer, tá reprimida. mas ela não se sente à vontade. Está reprimida. Então a carga é muito grande. É bem problemático. O risco é bem complicado. É porque as energias sutis, elas são sutis porque ninguém enxerga, mas a gente percebe. Né? Se você está num lugar... Em São Paulo, que a gente já não foi de madrugada em São Paulo, quando eu ia lá levar quadros, essas coisas, né? Eu trabalhando na parte de arte, ia lá com um grupo de artistas, passava por aqueles bairros bem... Onde é que tinha as prostitutas, tinha uns travestis, coisa e tal. O clima lá é barra pesada. Você tem uma percepção, né? Os outros ficavam animados. Ô, olha lá aquele fulano, aquela lá, não sei o quê. Você fala, o negócio aqui tá feio. A gente vaza daqui o mais rápido possível. Mas a energia é densa. Mas quando você tá na vibração lá, você nem percebe. Eles não falavam, vamos lá, Henrique. Não. Ainda bem que eu tava na direção. Eu que mandava. Então. Não, a gente vai pro lugar certinho aqui, ó. Vocês fiquem espertos aí. Mas você sente que a energia lá não é bacana, não. Não precisa ir para um lugar muito longe. Tem lugar que você... eu vou ler uma frase aqui do Yogananda interessante. O ideal da união sexual deveria ser a criação de filhos feitos à imagem de Deus e a expressão do amor puro da alma, sentido por parceiros conjugais que veem um no outro apenas a Deus. Que ele quis dizer. Tem aquele que todas as religiões falam que é o sexo para procriar, mas ele coloca mais essa aqui, a expressão do amor puro da alma. Então não tem nenhuma intenção assim de descontar no outro, no parceiro, ou ficar na tua imaginação alguma coisa lá mais suja para se excitar naquele momento, mas viver com consciência aquilo e perceber no parceiro a divindade em si. Perceber, às vezes a pessoa fala assim, perceber Deus, a pessoa fala assim, não vai ser, né? Mas tem que ser... é um conceito assim que tem que ser trabalhado. É porque a gente já traz uma carga muito grande então, em cima desses assuntos, né? Que o pessoal então fala que é complicado você, mas é uma coisa gradativa. Tem que ir tentando virar a chavinha aos pouquinhos. É porque quando você começa a conhecer esse símbolo aqui do Shiva Linga, você fala, pô, mas isso é pura sacanagem. Não é. É o contrário de tudo que a gente tem arraigado até agora. Esse aqui, pessoal, eles usam para colocar oferenda. A gente colocou flores aqui, o pessoal usa para pôr leite, comida. Na maioria das vezes são flores. Cinzas, vibhuti. Porque para abrir a nossa percepção, você ter outra visão do que o verdadeiro sentido sagrado do sexo. Ele põe sempre parceiros conjugais, ou seja, a mesma pessoa. Não é para sair por aí, né, fazendo experiências sexuais. Porque tem aquele negócio lá de pegar e absorver, né, o karma do outro. A gente mal consegue controlar os nossos próprios karmas, imagina, né, ficar acumulando dos outros. Não consegue controlar as próprias energias. Então, ver o homem e a mulher, sim, não com diferença também, né, ver como um complemento, porque são duas peças, assim como o Shiva Linga, elas se complementam, né, no ato, o ato sexual em si, não é que um é diferente do outro, é que são duas peças que vão se complementar. É aquela coisa, né, para criar um equilíbrio, né? Nem a Shiva lá atrás, ó, Shiva e Shakti. Não sei se dá para ver direito, por causa das letrinhas, mas a forma feminina e masculina. Perceber assim, como se fosse um ritual, então um exercício de percepção, além de toda a diferença envolvida ali. Até que tem aquelas histórias, né, das mães dos grandes santos, né, que é a mãe do Sai Baba, né, que lá na Índia tem essa coisa, né, que eles, às vezes, ou eles, né, fazem oferenda e tal, e quer o filho e tal, e aí fica aquela coisa, faz, né, diversos sadhanas, algumas austeridades, pra poder vir o filho, né, e, tipo, se conectar e vir uma alma iluminada. Até que é o Sai Baba, né, que eu não sei se o pai dele que falou, mas acho que é o Sai Baba. A gente fez tanta austeridade, mulher, pra mim. O menininho era, né, todo... E
eles tinham a maioria vinha em sonho, assim, pra mulher. Sempre pra mulher. Sim, porque geralmente era a mulher que pedia, né? É. Oh, deusa, Um mãe, né? Manda um filho pra mim, não sei o quê. Elas pediam seres iluminados e quando a vontade era forte. E aí fazia aquela coisa, né? Fazer o jejum, fazer tudo, fazer toda a preparação pra poder, né? Fazer. Quando busca a biografia, é assim, eles faziam toda uma cerimônia. O pessoal até confunde assim, Tantra Yoga, não. Sim. Era tipo. É aquela coisa devocional. O Tantra é uma coisa devocional, Bhakti Yoga. Então, tem uma coisa assim envolvida também, né? Mas só que é aquela aspiração, aquele desejo enorme de gerar um ser que seja, né, marcante, que seja divino. Vou aqui falar um pouco aqui também de dois, né? Isso aí vai treinando essa percepção com o tempo, né? A gente está nesse caminho aí de evolução, que nem a gente falou no começo aí, porque enquanto a gente está nessa era aqui de Karma, né, Kali Yuga, o negócio aqui, a percepção é confusa. Então, até sair todos esses preconceitos que as religiões adotaram e tudo mais, vai levar um tempo. Vou falar de dois yogis, né, espiritualistas, o Divaldo Franco e o Chico Xavier. Eu estava até mostrando um vídeo, acho que até você já tinha visto aquele vídeo lá. Acho que já. Que o Divaldo, no YouTube, né, que o Divaldo conta a primeira vez que ele encontrou com o Chico Xavier. Estava muito ansioso para encontrar com o Chico, ele tinha muitas dúvidas a respeito de sexo, a espiritualidade dele, a mediunidade dele. E eu falo assim porque o Divaldo e o Chico Xavier eles são yogis, porque são yogis comprovados. Porque eles conheciam o professor Hermógenes, praticavam yoga, então, né, que um e o outro tá tudo na mesma vibe. Daí que eles se conheceram, daí o Chico Xavier convidou ele para ir até a casa dele e o Divaldo, assim, sem o maior jeito, como é que eu vou falar? Tirar minhas dúvidas, né, a respeito de sexo com o Chico. E o Chico falou assim, vamos passear, né? Ficou lá tomando café, coisa e tal, vamos passear aqui no sítio, na casa dele. Era na casa de uma outra pessoa, acho. Acho que era na casa de outra pessoa, sim, né? Mas era lá em Pedro Leopoldo. Ele parou assim na frente de uma laranjeira e começou a falar, explanar sobre, mostrar assim a natureza, as coisas da natureza. Começou a falar da flor, né, também? Da flor, e como o sexo está envolto em tudo. Porque a prática de Santosha, você ter sua percepção pro exato momento, as coisas que estão à sua volta, que estava tudo, né? Era sexo e como aquilo lá era sagrado, como aquilo lá era para ser bem visto. Para tirar toda aquela sensação de culpa. E ele explicou, ele falou que ficou 2 horas lá falando com ele. Depois o Chico Xavier falou que quem estava explanando, na verdade, é o André Luiz, né? Que pediu a mensagem para ele, que viu que aquele negócio estava. Porque ele foi sacristão, né? O Divaldo falou que foi sacristão durante muito tempo e aquele sentimento de culpa e o sexo estava como uma coisa muito assim, suja para ele. E ele não encontrava paz, na mediunidade estava atrapalhando um pouco. E aquela libertou, ele estava com 19 anos, né? Então você imagina como é que estava a cabeça do rapaz. Então, aquele discurso libertou. Ele falou assim, poxa vida, ele começou a ter outra percepção. Ele falou, então, tá bom. Porque você vai perguntar para um sacerdote uma coisa assim sobre sexo, a pessoa vai falar assim, tá pensando nisso por quê? Né? Vai lá rezar e coisa e tal. E ele explicou de uma forma bem bonita. É só procurar o vídeo, é bem bacana o vídeo, que é bem humorado também, ele fala umas piadinhas lá, é super bem humorado. Ele explica direitinho lá. Vai achar algum texto aí? Que eu vou procurar. Não, pode ir. Você quer que eu leia esse aqui já? Então, para perceber que estava tudo nos animais, em todo ser vivo, que tudo, até ele, todos nós somos causas do sexo, né? Que é ver como algo sagrado, uma representação do divino. Pode ler esse aqui ou você quer terminar? Não, agora do Hermógenes, né? Um pedacinho aqui do livro do professor Hermógenes. Esse aqui é um livro de cartas que o pessoal mandava as coisas perguntando para ele, né? E aí ele respondia para a turma. Sobre sexo. Faça uma revisão de seus conhecimentos e conceitos sobre sexualidade. Jogue no lixo como algo pernicioso essa noção de sexo como um pecado. Isso já era. É absurdo pensar que só os abstêmios ganham o céu.
Tenho conhecido abstêmios que, por imaturidade espiritual, em vez do céu, têm conseguido o inferno, por não serem espiritual e previamente castos. Tenho conhecimento de pessoas que são positivamente castas, embora levando uma vida sexual natural. As repressões que você tem praticado violentam a natureza, e a natureza, assim, negada, frustrada, preterida naturalmente, lhe tem respondido com essas suas perturbações. Trate de viver sua idade. Aí ele vai falar um pouquinho sobre castidade também. Então é justamente essa parte aí do Brahmacharya, que dá para enxergar o Brahmacharya com apenas castidade, mas com todos os sentidos. E o Divaldo estava com preocupação também, ele sabia que tinha que se manter casto, né? Mas só que tinha que toda aquela repressão. É que eles falam, né? Tem aquela repressão, vai juntar. Ele estava falando sobre os falsos castos, não adianta nada você estar casto, mas só que a cabeça está só pensando em sacanagem, né? Então não tá, né? Tá lá rezando, então meditando, mas pensando, vamos dizer assim, na vizinha, ou pensando em alguma outra coisa lá que, né, um decote que viu, alguma coisa assim, tá lá. Que deixa meditação e de prece é essa. Tem o filme Sansara, né, que sim. ele trata um pouco disso, Traz que também. o monge vai, ele fica lá não sei quantos anos lá na montanha, meditando, e aí depois quando ele volta para a vida normal, ele não consegue lidar com isso. Justamente porque ele vê uma mulher amamentando. Ela tira o peito para fora para amamentar o filho dela. E ele fica excitado com aquilo. Ele já fica não sei quantos anos na montanha, na caverna, né? Sim. Meditando. Daí ele percebe que ele não está preparado ainda. E todo mundo, né? Nossa, você conseguiu, você ficou não sei quantos anos meditando, tipo assim, achando, né, que o cara já se iluminou. Enfim, é um filme interessante. Daí ele esconde esse conceito. fato de todo mundo. Ele não consegue esconder muito bem, porque à noite ele tem certos sonhos, né? Tem as poluições noturnas. E depois ele sai da vida lá, eu acho que ele até casa. Faz um tempinho que eu vi o filme. Só que dá uma confusão lascada lá por causa dessa coisa. Leia esse pedacinho aqui da castidade. Pode ler para complementar. Uma pessoa verdadeiramente santa, penetrada pela graça de Deus, não precisa de sexo, vivendo em harmonia e integrada no espírito, que é a Ananda, suprema bem-aventurança. Para ela, os prazeres do sexo, em comparação à beatitude espiritual, são sem sabor. Sexo para um místico planificado, para uma alma já perto de Deus, nada significa como fonte de prazer. Mas você não é santo. Aqui está falando para a pessoa que escreveu, né? Que acho que a pessoa estava com algumas dúvidas a respeito disso. Uhum. Mas você não é santo. Quem ainda tem um eu deste tamanho, criando-lhe tantas ansiedades, pode impunemente reprimir o sexo? É o que a gente está falando, hein? A energia poderosa de Shiva e Shakti, que também falam, né? Que não é a diferença entre elas, mas a união delas, que é a união que diz o yoga, a união com Deus, que promove a existência. E Deus nos confiou essa poderosa energia, né? De forma orgânica, né? Hormônios, e de forma sutil pelo pensamento. E de como é que vamos usar essa força universal, né? Tudo depende da percepção de cada um. O poder, a força está lá, é orgânico e mental. Então, por isso que tem o controle, né? O controle, eu não gosto de falar controle, mas a harmonia, né? No yoga, do controle do corpo e da mente. E olha que interessante, Deus deu esse poder de criar, como ele, né? Deu esse poder pra gente. E é interessante como lá na Índia, que ele estava falando da mãe do Sai Baba, eles pegam essa coisa, né? Que ele está falando pensamento e ação. Ter toda uma preparação de fazer uma austeridade com aquela intenção de conceber o filho, né? Não veja o feio, o sujo, mas de como tudo é lindo, assim não perderá o controle. Não veja como demoníaco, mas divino. E aqui deu um exemplo do Ramakrishna. A gente já contou essa história algumas vezes, né, do Ramakrishna, que ele foi testificado por alguns discípulos meio sacanas. Acho que nossa, que desses discípulos, né? Que mandaram para algumas prostitutas no aposento que ele meditava, né? Vamos ver se ele é santo mesmo, né? Vamos ver se ele aguenta. Mas ele era santo de verdade, ele estava sempre em estado de bem-aventurança. Eles confundiam ele com uma pessoa maluca. Ele falou, esse homem é doido, né? Ele fica vendo coisa. Ele estava nos êxtases bem. Então. Ele estava sempre em estado de bem-aventurança. Quando as prostitutas entraram lá, ele viu a mãe divina nelas. Daí ele se prostrou diante delas,
e começou a cantar para elas, a louvá-las. E quando elas ficaram tão tocadas, não tocadas no físico, mas na alma, elas ficaram tão tocadas com aquilo que se transformaram em discípulos também. Falaram assim, a gente vai seguir. Abandonaram, né, o Meretrício que fala ainda, né? Não sei. A vida da prostituição, né? E seguiram as ditames do mestre. Agora a questão, né? Como é que você tem visto o sexo até agora? Você vê pela ótica medieval, né, de religiosos, dominadores, né, no pecado. Então, assim ele vai ser. Agora você percebe como essa energia universal, divina, natural, né, que move todo mundo, ele também assim será. É questão de escolha. A sujeira, o feio, a corrupção, o pecado, ou a mágica, a transformação, a beleza, a fluidez, o divino. Aí é de cada um. Tem também aqueles lá que fazem aqueles discursos meio falsos. Não, o sexo é lindo e maravilhoso, mas estão querendo só sacanagem. Sim. É outra percepção, é uma coisa bem sutil e ao mesmo tempo, né, é muito claro, é muito objetivo, na verdade. Que o véu de Maia, né, esse véu, não permite que a gente veja de forma bem clara. Repressão sexual. É erro condenar as manifestações da energia sexual como coisa má. Se insistir, esteja certo, vai ser difícil reequilibrar-se, pois essa coisa de Deus, que é o sexo, e que você chama de podre, continuará a agir dentro de você. É como um rio de energia que você pode canalizar, mas nunca deter ou negar. Se insistir em deter o curso da vida, nunca chegará a ser santo, pois tensões invencíveis continuarão destruindo sua tranquilidade. E sem tranquilidade, a sanidade e a santidade não acontecerão. Primeiro consiga ser um homem são, e isto requer não continuar ansioso, perfeccionista e praticando a imoralidade de ser casto à custa de perniciosas repressões. Esvazie ou reduza seu eu minúsculo, que se arvora em santo, casto, perfeito. Depois de são, sem projetos, sem vaidosas ansiedades, poderá vir, com a graça de Deus, a ser santo, casto e perfeito. A palavra yoga quer dizer união. E sentimos pelo sexo uma atração irresistível, é esse desejo por uma união que não compreendemos bem, porque o desejo por sexo é se unir com alguma coisa, né? Mas o sentido bem é a união com Deus. Sexo é Maya, o sexo está disfarçado, né? Esse desejo é um disfarce, é uma ilusão, para nos testar, né? Esse desejo é unir-se a algo. Você quer se completar com alguma coisa, mas você não sabe. Então nós falam para você, é sacanagem, é coisa feia. Você vai acreditar, porque você não sabe. Mas você tem aquele desejo enorme. Se focássemos toda a atração que temos pelo sexo, né, pelo parceiro ou parceira, mas vamos inverter isso daí pela atração a Deus, né? Como se quiséssemos encontrá-lo como um amante, que faríamos de tudo para concretizar essa união, sem tirar Deus, né, como um amante da nossa mente. Um só segundo, sonhando com o momento único da união e de como fazer para eternizar essa união. Sim, desviar um outro caminho, né? Desviar para outra pessoa esse desejo de união. Por um homem, por uma mulher. Somos capazes de mentir, de trair, de esperar dias, meses, até anos, em nome de um amor que imaginamos enorme, mas não tão grande quanto o amor por aquele que criou tudo. Até esse desejo irresistível, essa força mal compreendida, mal usada. Vou perceber que sexo é vida. Tem muitos, né? Porque o impulso pelo sexo, pelo desejo, né? Se comprometem, né? Traem, fazem um monte de coisa, mas de forma desvirtuada, porque está na subconsciência, não está percebendo. Se reverter esse desejo, todo esse desejo aí que tem da satisfação dos prazeres, mas de encontrar o divino, de encontrar Deus, não sei se a pessoa faria tanta loucura, né? Não fariam tanta coisas assim impensadas, porque é consciência pura, né? Então seria diferente, mas aí a atração poderia ser a mesma, né? O desejo poderia ser o mesmo, a aspiração. Embora aqui no Ocidente, né, a coisa seja muito deturpada,
a questão do Tantra Yoga, mas Tantra Yoga vai ser isso. Não vai ter nada envolvido com o sexo, mas sim essa questão dessa aspiração pelo divino. Até que eles vão falar que no yoga integral, né, de Sri Aurobindo, também tem o Tantra. Mas é mais trabalhando essa questão dessa conexão com o divino. A aspiração pela mãe, como diz Aurobindo, né? E você se conectar a essa força. Explicar um pouquinho rapidinho aqui do Tantra, que as pessoas têm dúvida, né? O Tantra deriva da raiz tan, espalhar, divulgar, ou sufixo tra, salvar. Ele diz assim, salvar do quê? Porque dessa era que a gente está vivendo, da era de Kali Yuga, era das trevas. Com o quê? Com rituais e rezas, mantras, cantar os mantras. Essa aqui é a prática real do Tantra. É a parte devocional. Você se preparar espiritualmente para essas cargas densas de energia. E aí desvirtuaram, né? Falam que Tantra, botaram o tal do Tantra de mão esquerda. Que não tem nada a ver, né? Que o Tantra mesmo são atos devocionais e cânticos de mantras. Lá tem permissividade, tem droga, sexo, álcool, magia negra, submissão. É um negócio bem deturpado. Bem totalmente fora do que deveria ser. Que lá tem todas essas questões aí de Shiva, Shakti, mas o pessoal deturpa tudo. Tem um homem e uma mulher, então, né? É uma divindade, é dois aspectos da mesma consciência. Eles veem assim como, vamos dizer, como personagens, né? Sim. Então, aí já deturba bastante. E daí defende escrituras falsas, né? Só que o Tantra mesmo é a parte devocional. Aqui tem bastante coisa sobre no Evangelho Ramakrishna, ele fala sobre o Tantra, como explicar também a exposição sexual e todos os níveis de prazeres e desejos como meio da pessoa transcender todos os desejos. Que o Ramakrishna quis saber sobre todas as religiões e ele conheceu assim, uma tantrista assim, para explicar para ele, para perceber na mulher, sim, olhar a mulher, mas sem ter desejo sexual por ela, mas perceber nela a divindade. Então era tipo um exercício. Perceber cada parte do corpo. Sempre fala também, né? A gente parar com esse negócio de homem e mulher, você começar a ver cada um como essência. O pessoal confunde assim, mas nessa parte que o Ramakrishna explica que é olhar a mulher, sim, como algo divino. Cada parte do corpo, né, sem ter aquela excitação, aquele desejo de concretizar o ato. Não abusar, né, dos desejos, mas não depender deles também. E ele está dizendo aqui também, não é para qualquer tipo de pessoa, né, porque ninguém vai, né, se segurar, tem que ter uma certa austeridade ali. Então é um teste de austeridade. É uma prova final, diz aqui que o Tantra, é uma prova final da evolução do espírito. Assim como Jesus foi tentado, né? Então, assim, será que está preparado mesmo? É como tirar uma prova. Tem um que fala sobre Tantra, um se diz mestre, né? Que fala que foi lá em São Paulo, lá, mas só que ele falou que fez lá Foi iniciado praticando sexo com a menina. Isso não tem nada a ver. Totalmente equivocado esse negócio. E se você for procurar, você acha tanta coisa. Tem massagem tântrica. Tem nada a ver. Agora é aquela coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente entra no yoga pensando que é uma coisa, e aí a gente se depara com essas coisas que a gente já falou, né, nos equívocos do yoga, lá na playlist do YouTube. E aí você começa a ficar, nossa, mas que é isso? Esse pessoal aqui é tudo louco. Então, vamos usar o discernimento. Né? Porque existe muita coisa aí que tá deturpando. Eles falam assim que os kaulas são os tantristas da mão esquerda. Eles ficam muito na parte da subconsciência dos
chakras inferiores, ligados mais ao sexo. E o Samaya, que é o pessoal o Tantra real, é mais da parte da meditação. Eu tô falando da parte da meditação que eles ficam mais focados no Sahasrara, nessa parte aqui do chakra da iluminação. Mas a adoração chama Antaryaga. Aí são coisas que são mais complexas e a meditação mais... Shri Aurobindo fala pra gente meditar trazendo atenção para o Sahasrara. Assim como o Shri Chakra. Então não tem nada a ver com o sexo, é só... Ou seja, né, você meditar sobre o chakra Sahasrara. Enquanto os que estão ligados mais à matéria, a questão sexual, vão falar, medita sobre o chakra Muladhara, que é a base, né, terra. Esses que vão ter uma aspiração mais divina vão falar que, medita sobre o Sahasrara. Ou seja, Tantra vai trabalhar o quê? Vai abrir os campos de percepção. Espiritualidade mesmo. Da espiritualidade mesmo. Então é uma transformação dimensional do ser. Vamos dizer assim. É isso. É isso. Já deu a hora, né? Uhum. E domingo que vem, ao mesmo horário, vamos falar sobre como ser feliz o tempo todo. Trazer essa possibilidade. A nossa natureza já é, né? De Suprema bem-aventurança. A gente que não percebe. A gente que fica colocando os empecilhos. Os obstáculos. Os obstáculos. Os véus. Botando complicação onde não tem. Né? Montando complicações. Somos nós que criamos os empecilhos, os obstáculos. É isso, né? É isso. Espero que, né, tenha sido bem justo. Qualquer dúvida tem aí no canal, então pode entrar em contato aí. Sim. E vamos chegar ao mundo, né, ver as coisas divinas de outra forma, né? Não ver assim como, né, ver coisas demoníacas, mas coisas mais divinas de forma consciente, né? Saber também separar o joio do trigo, como Jesus falava. Ter uma percepção diferente vai ajudar bastante. Fazer as coisas, né, o mesmo ato assim, de forma sem culpa. Qualquer pensamento que tiver, você saber lidar com ele, falar, opa, isso aqui já não vai trazer, mas trazer outra percepção. Porque às vezes a pessoa tem medo de, mas daí como é que eu vou sentir prazer? Você pode ter prazer, né, com outra percepção. Porque aquilo lá, ter esse, que nem a gente falou assim, esse caminho assim da depreciação do sexo, é que nem a gente está falando, é que nem a questão da pornografia. Você vai querer cada vez algo mais forte, por quê? Porque você está sentindo que a tua energia está se esvaindo. Então você, nossa, eu preciso de alguma coisa mais forte. Por esse motivo, cada vez que você põe mais sacanagem, né? Não sei, cada vez mais promiscuidade no processo, é como se fosse mais lenha na fogueira. Então você vai sentir que vai se esvaindo. Se você muda de percepção, você mantém essa energia, que nem eles falaram, você pode transformar essa energia, né, em mais criatividade e mais vigor físico. E sempre com amor e consciência. E perceber, né, tudo e todos com mais igualdade, né? Igualdade. É isso. Tenha uma excelente noite. Gratidão pela presença. Gratidão. E amanhã continua o desafio dos 5 filhos. Sim, amanhã continua os desafios. Vamos estar firme no propósito. Gratidão. Uma excelente noite.